Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as consequências legais para os envolvidos na lista do ministro Fachin. Entrevista Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Essa lista do ministro Fachin, os áudios que estão aí divulgados, escancaram o esquema de corrupção envolvendo do setor privado, empresários, políticos e autoridades muito importantes do nosso país. Professor, que lição esse desnudamento ensina a todos nós? O que é que nós estamos aprendendo? Acho que nós estamos aprendendo, em primeiro lugar, que a democracia não é um dado. Nós temos que atuar de maneira intensa, fiscalizar de maneira intensa, zelar para que a democracia floresça, né? Em alguma medida, nós nos acomodamos a um país que não tinha uma grande ameaça democrática, né? Os militares estavam tranquilos na caserna, nós não temos nenhum movimento separatista, nenhum movimento terrorista, e nós achamos que a democracia, então, ia se tocar por si mesma, né? E, de fato, ela começa a ruir por dentro. Quer dizer, nós temos um sistema eleitoral, um sistema partidário que se tornou extremamente oneroso. É muito caro você competir eleitoralmente no Brasil, né? E mais do que isso, é muito caro governar, porque o governante nunca tem uma maioria suficiente para implantar o seu programa de governo. Ele tem que atrair a base partidária, os diversos partidos. Isso significa dar postos, e dar postos para que essas pessoas busquem, então, recursos para suas próprias eleições. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso sistema eleitoral, especialmente o modelo proporcional do voto, esse grande distrito de São Paulo, por exemplo, que tem 70 deputados, custa muito, e a forma de buscar recurso para essas eleições é através de esquemas que vão de licitações fraudulentas, de modelos de, vamos dizer, redução de impostos arbitrariamente estabelecidos pelo governo, de compra de medidas provisórias. Compra de lei. Compra de lei, quer dizer, né? Então, tudo isso hoje, eu acho que já era sabido, né? Quer dizer, essas listas, a Lava Jato, o Mensalão, já nos davam uma indicação. Agora, ver isto, quer dizer, ver na televisão uma pessoa humana narrando, né, o que fazia, o modo como tratava um ministro, o modo como tratava um parlamentar. Então, claramente, nós vimos que houve um processo de erosão das bases da democracia brasileira. Agora, tem um dado muito curioso, que é o seguinte: a pessoa mais simples do país sabe que existe lei e que lei é para ser respeitada. Agora, o que explica toda essa gente tão bem aculturada, tão vivida, tão estudada, né, ignorar a lei, não dar a mínima para a lei? O que é que explica esse desdém? Olha, eu acho que houve, assim, uma espécie de amancebamento, né? Quer dizer, as elites modernizantes do Brasil, especialmente da indústria paulista, seja do lado sindical, seja do lado empresarial, eles perceberam que o jogo político em Brasília era muito difícil, né? E logo se apresentaram aqueles que eram capazes de transformar esse jogo num jogo mais fácil. Então houve, em alguma medida, uma conjugação entre as velhas elites oligárquicas que sempre cuidaram do Estado brasileiro e deles extraíram seus recursos, com essas novas elites modernizantes. E o fato, quer dizer, o triste é que não foram as elites modernizantes que domesticaram as elites tradicionais e oligárquicas brasileiras. Foi o contrário. Então, hoje, essas elites modernizantes é que se parecem com aquilo que o Brasil... Elas descobriram, né, que na política eles tinham ali um negócio muito rentável. Um negócio muito rentável, né? E era muito mais fácil governar fazendo as concessões que eram impostas. Agora, professor, todos invariavelmente dizem que é tudo mentira. Que ninguém fez nada, que está tudo mentira, que é invencionice desses delatores, e criticam a Operação Lava Jato, falam tal, não sei o quê. Mas eu quero ouvir do senhor se a experiência vivida tem mostrado que aquelas pessoas que optam pela delação premiada como uma forma de reduzir a pena que poderão ter, colaboram com a justiça, se costumeiramente mentem descaradamente, como esses investigados de agora
dizem que eles fazem. Isso é assim? Acho que são duas coisas. Em primeiro lugar, evidente que uma denúncia, ela precisa ser apurada, precisa haver devido processo legal, as pessoas têm direito de defesa, para que nós possamos depurar entre quem de fato cometeu um delito e qual delito cometeu, são delitos distintos que podem ter sido cometidos. Investigação é para isso. Isso é fundamental. Certo. Agora, eu quero saber se na delação premiada é recorrente a mentira, a invenção, se quem opta pela delação premiada corre o risco de mentir lá e perder o benefício a que se dispõe a ter. Evidente que não. Quer dizer, quem faz a delação premiada, em primeiro lugar, tem muita clareza, né, de que se ele trouxer uma informação para se beneficiar, ou seja, para que ele tenha uma redução de pena, etc., e se ele estiver mentindo, ele perde todo o benefício. Né? Então é muito pouco provável que uma pessoa esteja mentindo deliberadamente. A segunda coisa é que para que uma delação seja, vamos dizer, autorizada judicialmente, ela tem que trazer elementos de prova. Quer dizer, não adianta pura e simplesmente você dizer, bom, eu soube que dinheiro foi transferido. Quer dizer, há algum elemento que demonstre que isso é realidade? Você tem como comprovar essa transferência de recursos, você tem uma testemunha se você entregou esse dinheiro em mãos. Então, veja, temos que tomar muito cuidado com as duas coisas. Em primeiro lugar, é muito pouco provável que essas pessoas estejam mentindo, provavelmente há provas. Segundo, nós devemos não misturar porque há condutas que são distintas, quer dizer, há a conduta daquele que pôs dinheiro no bolso para benefício próprio, tem outros que fizeram campanha, tem caixa 2, é outro delito e assim por diante. O senhor receia que disso tudo que está acontecendo possa haver uma ruptura institucional, um golpe, como houve em 64, para restabelecer a moral no trato da coisa pública? Não, eu não acredito. Eu acho que nós temos sim uma crise muito forte. Por quê? Porque as lideranças políticas do país estão de mãos atadas, em alguma medida, em face desse escândalo, para promover uma mudança, né? Mas, diferentemente do período de 64, nenhum de nós hoje sabe o nome de generais, sabe o que eles estão pensando ou tramando. A nossa preocupação é com os ministros do Supremo, né? Eu acho que nós teremos uma saída dura, mas pela legalidade. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Muito obrigada, professor. Boa noite, uma boa muito obrigado. noite. Gabriel.